Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa ideia, bem, no mínimo, fascinante. A premissa é esta. E se uma obra literária pudesse não só explicar, mas também influenciar desastres aéreos no mundo real? E se tudo isto fizesse parte de uma batalha cósmica entre dois universos saídos de livros? Parece ficção, mas é o que vamos explorar. E a questão central é mesmo esta, sem rodeios. Pode uma história mudar o mundo? Mas atenção, nós estamos a falar de uma metáfora sobre o poder das ideias. A alegação aqui é muito mais literal. Que as palavras escritas numa página podem, de facto, ter consequências físicas, tangíveis, no nosso mundo. E é exatamente nisto que nos vamos concentrar. Vamos analisar as alegações de um texto que traça uma linha direta entre uma narrativa e acontecimentos trágicos bem reais. O nosso trabalho aqui é simples. Vamos desmontar esta ideia peça por peça, usando apenas aquilo que a fonte nos apresenta. Então, como é que vamos fazer isto? O nosso roteiro é bastante claro. Começamos com o jarro de Pandora, a origem de todo o caos. Depois, olhamos para o catalisador, a história criada para pôr ordem na casa. A seguir, vamos tentar perceber a mecânica por trás de tudo com o projeto alquímico. E para terminar, a parte mais intrigante, quando a ficção se torna realidade. Muito bem, vamos então ao início de tudo, à raiz do problema. Segundo a fonte que analisamos, tudo começa com algo chamado Universo Jarro de Pandora. Pensem nele como o grande vilão desta história cósmica. Uma obra que, supostamente, fez muito mais do que contar uma história, libertou o caos no nosso mundo. E a origem deste caos é surpreendentemente específica. A fonte aponta ao dedo a uma obra literária anterior, uma que investigava o misterioso desaparecimento do voo MH370. Mas, segundo esta linha de pensamento, não foi apenas uma investigação. Foi o ato que abriu a caixa de Pandora, por assim dizer, despertando energias que estavam para além da nossa compreensão. E que efeitos foram esses? Bom, o texto não poupa nos pormenores. Fala em frequências disruptivas que foram libertadas para a atmosfera, em vibrações caóticas que começaram a afetar os sistemas dos aviões. O resultado, de acordo com a fonte, foi um pico de acidentes aéreos trágicos, inexplicáveis, tudo por causa destes vapores negros e energias perturbadoras. E aqui, neste quadro, temos o campo de batalha bem definido. De um lado, o universo jarro de Pandora, o agente do caos, do medo, ligado a estes eventos trágicos. Do outro, o universo catalisador, que surge como a resposta, a fonte de equilíbrio, com a missão de trazer de volta a segurança. Este contraste é a ponte perfeita para a nossa segunda parte. Ora bem, se o jarro de Pandora é o problema, a fonte também nos apresenta a solução. E é aqui que entra o herói da nossa história, o universo catalisador. Trata-se de uma nova narrativa criada de propósito para contrariar o caos e curar os céus. O propósito deste universo é, portanto, muito claro e direto. Não se trata apenas de mais uma história, é apresentado como uma ferramenta quase alquímica, um poderoso canal desenhado para pegar nestas forças obscuras e transformá-las com a missão de restaurar o equilíbrio e a segurança nos céus. E quem são os protagonistas desta missão de cura? O texto destaca duas figuras centrais. Primeiro, a águia humanoide, uma espécie de guardião mítico que funciona como um escudo a proteger a Terra. E depois, Ascendência, uma figura mística que, através da meditação, consegue canalizar as energias certas para neutralizar o caos. Certo? Já temos o problema e a solução. Mas a grande questão é, como é que isto funciona na prática? Como é que uma história pode ter este poder todo? É agora que mergulhamos no projeto alquímico, para tentar perceber as regras esotéricas que, segundo a fonte, governam estes acontecimentos. A chave de tudo, ao que parece, está neste conceito, a arte espagírica. A fonte descreve-a como um processo alquímico clássico. Basicamente a ideia é separar os elementos de algo, o solvé, purificá-los e depois recombiná-los num estado superior, mais equilibrado, o coagula. Só que aqui este processo está a ser aplicado às próprias forças do universo. Para entendermos esta alquimia, o texto apresenta-nos três forças primordiais. Primeiro, a aspereza, que é a força da estabilidade, da resistência à mudança. Depois do seu oposto, a atração, que é a força do movimento, da busca por algo novo. E do choque entre estas duas nasce a amargura, a tensão. É da dança destas três que surge o fogo da consciência. E a coisa fica ainda mais complexa com estas 7 qualidades. Reparem como se organizam. Temos uma primeira tríade, a sombria, atração, resistência e conflito. Depois, a meio, como uma ponte, temos a transformação, associada ao sol e ao ouro. E, finalmente, a tríade luminosa, que nos leva ao amor-luz, ao som e, por fim, à manifestação, à harmonia.
Já vimos o problema, a solução e a mecânica, mas agora chegamos à parte mais, digamos, radical de toda esta história. E é aqui que a fronteira entre a ficção e o nosso mundo se torna realmente ténue, com o foco na figura do autor. E aqui o texto é absolutamente direto, não há meias palavras. A afirmação é de que o autor não é um simples contador de histórias, é alguém com o dom de moldar a realidade física com a mente e as palavras. A história não é uma metáfora, é um ato de criação. E o mais curioso é que, nesta equação, quem lê não é um mero espectador passivo. A fonte sugere que os leitores são participantes ativos. A energia, o foco e o pensamento de quem lê a obra contribuem para esta alquimia cósmica, ajudando, na verdade, a materializar o que está a ser descrito. E para que não restem dúvidas, o próprio autor deixa um recado direto. Numa nota, ele instrui quem o lê a procurar provas tangíveis no mundo real. Pede para que se esteja atento a tempestades súbitas, a fenómenos estranhos, como um sinal de que o processo está mesmo a acontecer. A linha entre livro e realidade é, aqui, deliberadamente apagada. E terminamos com esta questão que fica para reflexão. Independentemente do que cada um de nós possa acreditar, a fonte que analisamos desenha um cenário em que a ficção transborda para o mundo real, onde as palavras têm um poder literal. E a pergunta que fica no ar é esta: o que significa, afinal, quando uma história se torna tão forte que simplesmente se recusa a ficar presa no papel? É sem dúvida uma ideia que dá que pensar.